Mas não é bem assim. A missa é para passar a palavra do cara, de Jesus. É uma missa cristã. Então, você é para passar a palavra dele, por que não passa a palavra dele na prática? Ué, sai o padre lá, prega para todo mundo, fala que racismo é ruim, fala que não tem que matar ninguém, que tem que deixar as pessoas viver a própria vida e ser felizes no meio de todo mundo, respeitar um ao outro. E aí, ainda assim, o vereador alegou que errou e tudo mais. E tem outra passagem também, quem nunca errou que atire a primeira pedra, não é assim? É, não, o Deus do perdão. E aí eles estão querendo punir o cara por isso, e punir severamente, retirar o mandato e fazer todo um processo de cassação. E o processo de cassação, que agora foi suspenso pela justiça. Não é qualquer coisa, não. Ele também foi suspenso pela justiça. O Rodini fala isso no sua fala. Só que, por que ele foi suspenso na justiça? A justiça não suspende nada de ofício, assim. Tipo, vou suspender o processo porque eu quero. Não. Porque foram apontadas possíveis irregularidades no processo, foi apontado uma intenção de cassação sem que haja um contraditório, ampla defesa e tudo mais. A justiça entende e suspende o processo. E foi isso que aconteceu lá em Curitiba. Então, está suspenso o processo pela justiça. E agora o vereador está se defendendo e tudo mais. E a Câmara de Ribeirão perdeu a oportunidade de ter uma ação antirracista, uma ação de defesa de um mandato legitimamente eleito e tudo mais. E a gente continua vendo perseguições políticas a mandatos progressistas, a mandatos de jovens, a mandatos de negros no nosso país. Isso que vem acontecendo no último período de forma ampla, né? Aqui no estado de São Paulo foram quase uma dezena de mandatos que tiveram seus mandatos ou cassados ou sobre processos de cassação. E a gente vê isso se repetindo no Paraná também. É isso, não, perfeita a sua fala. Eu assino embaixo tudo que você falou. Primeiro eu quero parabenizar o mandato coletivo popular de Detzile pela apresentação da moção de repúdio. Quero desejar aqui, como já desejamos nessa semana no Bloco Calçadão, força ao vereador e parabenizar os 4 mandatos de esquerda que foram os únicos que votaram sim pela moção de repúdio. O que acontece é que nós tivemos aí o embate, né, a participação do Rodini e da Gláucia, que foram 2 vereadores que fizeram força no movimento negacionista durante todo o processo de pandemia. Foram 2 deles, né? Aliás, o Rodini reclamou que não se pode fazer moção de repúdio contra uma outra Câmara de Vereadores do Brasil. Falou o vereador que fez uma moção de repúdio contra a Noruega, né? O Correio da Noruega. Então, assim, é meio esquisito isso. Mas vimos, né, esse embate, e aí ajudado pelo vereador Jean Coraús, que apesar de estar num partido de centro-esquerda, é um vereador conservador, altamente conservador, e que não entende muito, inclusive, das pessoas em situação de rua, né? Passou vergonha, inclusive, num requerimento, né? 1 ou 2 requerimentos que tentou apresentar. Bom, isso para mim, João, deixa claro que há um embate dentro da Câmara de Vereadores entre aquilo que se considera ser progressista, aquilo que se considera ser defensor dos direitos humanos, defensor inclusive das liberdades religiosas, e o movimento conservador, reacionário, de extrema-direita, que é muito bem representado pela Gláucia e pelo Rodini, que são 2 dos vereadores ali que flertam muito fortemente com o movimento bolsonarista. Isso não tem a dúvida. O Novo é um partido que flerta muito com o movimento bolsonarista, apesar de passar o recado de que é um partido liberal e libertário. Enfim. E é um embate, João, que está dentro da Câmara de Vereadores porque ele está aqui fora na sociedade. Não é? Nós estamos vendo uma sociedade polarizada entre quem está defendendo a democracia, quem está defendendo os direitos, quem está defendendo os direitos humanos e aqueles que defendem o bolsonarismo. Esse debate está na sociedade, ele se reflete dentro da Câmara. Só que dentro da Câmara, os outros vereadores, que inclusive votaram não a essa moção de repúdio, eles vão muito naquilo que eles acham que eles vão ganhar ou perder do ponto de vista eleitoral dentro dessa polaridade. E, geralmente, né, na maioria das vezes, eles partem para defender as bandeiras da extrema-direita, porque não tem coragem de combater, de fazer o movimento contrário, porque acham que vão perder voto. Esse é um retrato, João, que está acontecendo e está sendo refletido lá dentro. O que nós não podemos é abrir mão do combate, é abrir mão da disputa de ideias, é abrir mão da resistência que nós estamos fazendo. Eu acho que é preciso defender o vereador de Curitiba, é preciso defender as pautas que defendem os direitos humanos, inclusive a liberdade religiosa. E eu quero aqui fazer um diálogo com a Gláucia, que, aliás, mostra que leu, né, o manifesto do Partido Comunista, mas leu mal, porque o Marx não diz que tem que acabar com a religiosidade das pessoas, né, com a religiosidade que pertence
inclusive a natureza humana. Marx contesta a religião oficial do período dele, do século XIX, que era a Igreja Católica, que naquele momento, século XIX, mandava e desmandava na sociedade, porque o Estado laico vai surgir logo depois, fazendo a separação entre igreja e Estado, que inclusive religiosos da época, como a Gláucia hoje, foram contra a separação entre igreja e Estado. Para poder separar Estado de igreja, teve que se fazer pequenas revoluções e lutas importantes, e foi um avanço extraordinário para a sociedade. Eu não sei se a Gláucia enxerga muito bem isso, mas me parece que leu o manifesto mal, ou tenta aí tergiversar, né, fazer aí um discurso para tentar enganar as pessoas que estão ouvindo. Aliás, a lei que decretou na Constituição de 1946 a liberdade religiosa no Brasil é do Partido Comunista. Foi uma lei escrita pela bancada comunista, proposta pelo Jorge Amado, escritor, que era deputado comunista. Então, o Partido Comunista é que fez a lei da liberdade religiosa, que garante, inclusive, a liberdade da Gláucia poder professar a fé dela, porque naquele momento a Igreja Católica era contra, inclusive, os protestantes. E aí foi graças ao Partido Comunista que o movimento protestante teve liberdade no Brasil. Nós estamos completando nesse período, João, para não falar muito, passar para você, 100 anos da Umbanda, 100 anos do surgimento da Umbanda, que é uma religião brasileira, mas que tem matriz africana, né? Tem lá as referências africanas nos orixás. E a Umbanda há 100 anos recebe violência, preconceito, invasão de culto. E se você pegar aí, e isso tudo está registrado na imprensa. Inclusive, atualmente, nessa semana, um dos pastores midiáticos mais importantes do movimento protestante, que a Gláucia pertence, disse claramente que vai fazer uma corrente de oração e de mobilização para fechar vários terreiros de Umbanda, tendas de Umbanda no Brasil. Isso foi dito, está aqui na imprensa. Então, se você pegar a imprensa e fizer uma pesquisa, você vai ver que a maioria dos cultos de Umbanda e de religiões afro que foram invadidos, violentados e depredados foram feitos por pessoas que vieram do movimento protestante. E nem assim a gente vai nas tribunas dizer todo protestante quer acabar com a religião ou tal. Não, a gente faz um debate democrático. Então, eu queria só fazer esse diálogo com a Gláucia. Ou leu mal, ou tentou, né, fazer aí uma leitura enviesada. De impor a papéis à família, assim, impor papéis às crianças, às mulheres. E que tem até uma obra, né? Tem até uma obra sobre isso, de Marx e Engels, falando sobre isso, exatamente. Exatamente, que lá no século XIX, inclusive, a gente estava falando de uma família que, para os proletários, o trabalho infantil era não só aceito, como era necessário naquela época. Então, Marx ele era contra essa concepção de família que permitia que a criança trabalhasse desde os 10 anos de idade. E não a existência de uma família, não a existência de laços afetivos, de uma constituição de um núcleo de pessoas que se amam, que se querem viver junto. Isso jamais foi debatido pela esquerda. Pelo contrário, a esquerda é cheia de famílias. A gente tem várias famílias, e a esquerda tem uma concepção ainda maior de família. A família não é aquela família só de sangue, é uma família de afetividade, é de quem você realmente ama, de quem está junto com você para viver a vida, para encarar os desafios de uma vida. Isso é uma família. Pelo menos para mim, uma família é isso. Quem meus pais, as pessoas que têm algum vínculo de sangue, mas também aquelas pessoas que eu escolho para encarar a vida, para encarar o andamento. E isso que eles fazem esse debate falando que a esquerda é contra a família. Não, pelo contrário. A esquerda é a favor da família. Quem é contra algumas famílias é a direita. Porque, de fato, o movimento de extrema-direita ainda é um movimento popular, apesar de ter diminuído bastante. Mas nós sabemos que esse poder de convencimento interno, institucional, ele é pequeno. Por isso que perdemos, inclusive, a moção de repúdio, né? Não só essa, mas como aquela do homeschooling também, que foi aprovado na Câmara Federal, teve uma moção de repúdio também proposta pela vereadora Judete, pelo coletivo Judete, e também foi rejeitado. Por quê? Porque nós temos um poder de convencimento interno ali da Câmara muito precário, porque o vereador pensa muito no voto. Então nós temos, na minha opinião, e se você conhece a minha opinião, a necessidade de buscar esse debate dentro da Câmara, trazer para fora e fortalecer esse debate de fora para dentro. Através dos movimentos sociais, através dos partidos políticos, das pessoas, né? Então eu acho que está mais do que na hora da gente, Blog O Calçadão, movimentos sociais, partidos de esquerda, mandatos, todo mundo que queira, usando uma palavra que a Silvia Seixas usa muito, né? Todo mundo que queira colar com a gente e fazer uma grande plenária de direitos humanos em Ribeirão. Discutir a questão da moradia, discutir a questão da religiosidade, discutir a questão de tudo. Eu acho que e participar desse embate nacional, porque o que está acontecendo dentro da Câmara é um reflexo do embate que está acontecendo aqui fora. Eu acho que a contribuição que Ribeirão Preto pode dar a esse debate é
fazer essa discussão, que é uma discussão nacional e até internacional, mas com o olhar ribeirão-pretano. Trazer os debates de direitos humanos, que são graves e são intensos aqui na cidade de Ribeirão Preto, para uma grande plenária. Você sabe que eu propus para você isso essa semana, estou dizendo isso aqui publicamente, sei que muitas pessoas estão nos ouvindo, vou mandar a gente faz os cortes do calçadão para vários conhecidos nossos de movimentos sociais, eu acho que está mais do que na hora de nós nos juntarmos, participarmos desse debate a respeito de direitos humanos, trazer essa discussão aqui para fora, para tentar fazer o movimento de fora para dentro, porque lá dentro a gente viu que a gente está em minoria, a gente não pode deixar esse embate passar sem uma discussão profunda. Então, essa é a minha proposta. Eu levei essa proposta a você essa semana, a gente conversou sobre isso e coloco aqui publicamente para todo mundo que está nos ouvindo. Vamos organizar uma grande plenária de direitos humanos. Convido aí os 4 mandatos de esquerda que corajosamente votaram a favor das moções de repúdio que foram derrotados. Eu acho que esse é o nosso papel, viu, João? Passando para você de volta. É isso aí, Ricardo. Concordo plenamente. E